Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade então aqui ao nosso curso de Geografia, chegamos à nossa aula de número 7, a aula que vai falar um pouquinho aí dos relevos, uma parte muito importante da Geografia Física. Lembrando que essa primeira metade do curso é focado em Geografia Física e a outra metade será focada em Geografia Humana. Muito bem, vamos começar então falando um pouquinho do que são relevos, né? A própria definição desse conceito de relevo, tá? Bom, vocês devem se lembrar da nossa aula de número 3, na qual nós estudamos a estrutura geológica da Terra. E vimos que a Terra é dividida em três estruturas, basicamente. O núcleo, o manto e a litosfera. A litosfera é a camada mais externa do planeta e é a camada que nós vivemos, né? Quando nós pensamos em relevo, basicamente nós estamos pensando nos formatos que existem da litosfera. Porque a litosfera ela não é homogênea, ela não é toda num único formato geométrico. Ela tem variações, tem momentos de montanhas, tem momentos de depressão, tem momentos ali de planaltos. Então, a litosfera, que é a camada mais externa do planeta, ela tem vários formatos diferentes. E esses tipos de formatos diferentes nós damos o nome de relevos, tá? Então aqui, lendo a definição mais para consolidarmos, né, o que são relevos? Relevo é a variação das formas da superfície terrestre, ou seja, são as diferentes elevações do terreno em relação ao nível do mar. Basicamente isso, né? Como eu falei, a litosfera, ela não é uma camada homogênea, ela tem diferentes formatos e nós damos o nome desses diferentes formatos de relevo. Muito bem. Bom, como que se formam então esses relevos, né? Esses relevos eles podem se formar de diferentes formas, né? A primeira forma é o que nós chamamos de tectonismo. Vocês devem se lembrar da nossa aula de placas tectônicas que quando duas placas tectônicas se chocam ou então se dividem, elas também podem ter alguma formação de montanhas, de estruturas geológicas que existem até hoje. Então, por exemplo, duas placas tectônicas, eu vou até fazer um pequeno desenho aqui para ilustrar. Duas placas tectônicas que estão se afastando uma da outra por conta de um material do manto, né, que está vindo à tona, né, o material magmático do manto, que está saindo do manto e está indo para a litosfera. Pois bem, esse material que sai do fundo ali, né, da litosfera, do fundo do manto e sobe até a superfície da litosfera, ele separa, ele divide duas placas tectônicas. E ao dividir essas duas placas tectônicas, esse material sai para fora, né, quase como uma espinha, e forma uma montanha. E essa montanha é um tipo de relevo. Então, o movimento das placas tectônicas da crosta terrestre, eles podem criar diferentes formas de relevo, né, como montanhas, vales, né? Quando duas placas colidem, elas podem ocorrer dobramentos e falhas, elevando ou abaixando as porções de terra. Então, quando duas placas tectônicas se chocam ou quando duas placas tectônicas se separam, pode gerar diferentes formatos de terra, né, e diferentes formas de relevo, né? Então, o tectonismo é uma das formas de se criar um relevo, tá? Tudo isso que eu acabei de explicar vocês encontram aqui nessa primeira parte do slide tectonismo. O vulcanismo. Bom, as atividades vulcânicas também podem dar origem a formas e a formatos de terra diferentes, né? Montanhas, relevos, planaltos, ilhas, enfim. Por exemplo, nós temos um vulcão que entrou em erupção. Obviamente, nessa erupção ele vai soltar ali material magmático, que nós chamamos aí no popular de lava. Essa lava vai escorrer pelo vulcão e vai atingir o solo, né, e as áreas ao redor dela. Ela vai se solidificar em algum momento, porque vai esfriar e vai se solidificar, e vai dar origem a um novo tipo de terreno, né, um terreno talvez mais alto, mais pedregoso, né, com mais pedras, né, menos pedras, enfim. Então vai formar algum tipo de terreno ali por conta dessa ação vulcânica, né? Então as atividades vulcânicas podem dar origem a formas de relevo como montanhas, planaltos e ilhas. Quando o magma chega à superfície terrestre, ele forma cones vulcânicos e derrama lava que se solidifica e cria novas elevações. Muito bem.
Dito isto, vamos então para a parte da erosão, né? A erosão talvez seja aí a principal ação climática que gera tipos diferentes de relevo. Por quê? Porque a ação da água e do vento, até mesmo do gelo, vai gerando desgastes, né? Criando vales, cânions e outras formas. Então, por exemplo, você tem algumas praias aqui no Brasil, em outras regiões, que talvez você já tenha reparado, que você tem ali a parte da areia, né? E logo em seguida você tem quase que uma parede de terra, até em alguns momentos meio que reta, e você fala, poxa, mas como que aquela parede se formou, né? Ora, justamente por conta da ação da água, né? Ou seja, as ondas do mar vão batendo naquelas rochas ao longo de milhões e milhões de anos, aquelas rochas vão se fragmentando e vão criando sedimentos, né, a famosa areia, e ela vai formando aquele formato reto, né, ou de repente um formato mais montanhoso, enfim. Então a erosão, ela gera muitos tipos de relevos, tá? Canyons também, né? Por exemplo, a ação do vento vai com o passar dos milhares e milhares de anos, quebrando aquelas rochas em fragmentos e formando pequenos buracos, que nós podemos chamar de vales, né? Ou de depressões, enfim. Então, a erosão também é um tipo de maneira, é um tipo de ação geológica que gera também diferentes relevos. E por fim nós temos aí o intemperismo, né, que é o processo de decomposição das rochas e do solo causado justamente por agentes como temperatura, umidade e reações químicas. Então, para além dos fatores climáticos, a gente tem fatores químicos, né, fatores que envolvem temperaturas. Então você tem, por exemplo, algum tipo de relevo maior, né, ou seja, rochas mais sólidas e mais altas em lugares na qual você tem condições químicas para que aquelas rochas se formem, enfim. Então, o intemperismo se relaciona a todas as outras questões, temperatura, umidade, reações, né, que vão gerando, então, esse tipo de relevo, tá? Bom, vamos ver então os tipos de relevos, né? Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, a gente vai ver que vários são os tipos de relevo, tá? Vamos ver alguns, começando aqui com as montanhas, né? As montanhas, elas são formações de relevo marcadas por grande altitude, ou seja, são grandes pedaços de terra, grandes porções de terra. Elas se formam principalmente por processos tectônicos, sobretudo quando o material magmático sai do manto e passa para a litosfera, ele separa as placas tectônicas e isso forma montanhas. Então essa é uma das principais formas que eu até mostrei aqui para vocês, tá? Principalmente por processos tectônicos, quando placas da crosta terrestre se chocam, causando elevações de terra. Algumas montanhas também surgem da atividade vulcânica, com magma emergindo e formando picos vulcânicos, como eu acabei de explicar. Essas elevações são encontradas em cadeias externas chamadas de cordilheiras, que podem se estender por longas distâncias. Então, há vários tipos de formação, né, das montanhas, mas os processos tectônicos são os principais, tá? Sua formação rochosa é moldada pela erosão causada por água, por vento e gelo, né? Então a montanha ela vai se lapidando pela ação desses fatores, do vento, do gelo, da água, ao longo do tempo, criando vales profundos, desfiladeiros e picos afiados. Apesar das condições extremas, as montanhas abrigam uma grande diversidade de ecossistemas, né? Aí aqui a gente tem uma breve, né, imagem aí de uma montanha. Vocês podem perceber aqui que, vou até desenhar, você tem aí uma depressão aqui, né? Que seria, no caso, um vale, né? Essa depressão que vai lapidando a montanha é justamente formada por aqueles processos de erosão, vento, chuvas, a água, né? Enfim. Então, essas são as montanhas, tá? E obviamente por elas serem muito altas, né? Algumas montanhas são gigantescas, com quilômetros de altura. Obviamente o pico dessas montanhas é muito mais frio, né? Tem uma temperatura muito mais gelada. Bom, os planaltos, tá? Os planaltos basicamente são áreas de terreno com altitude elevada, mas caracterizado por superfícies planas. Basicamente, são montanhas planas,
né? Aqui eu fiz um pequeno desenho mal feito de um planalto, tá? Esse segundo não ficou tão plano, esse terceiro com certeza também não ficou plano, mas esse quarto ficou plano. Basicamente são montanhas cujo topo dessa montanha é reto, é plano, daí o nome planalto, né? Plano alto, né? Planas ou levemente inclinadas, tá? Eles podem também ser levemente inclinadas. Elas se formam de várias maneiras, né? Como resultado de processos geológicos, como a erosão de montanhas ao longo do tempo ou a elevação de uma região por atividade tectônica. Né? Essas regiões podem apresentar paisagens variadas, como com colinas suaves, escarpas, enfim. Ou seja, novamente a atividade vulcânica como uma das principais e mais importantes para a formação aí, dos principais tipos de relevo. Isso faz todo sentido geológico, porque quando nós analisamos a história do planeta Terra, nós vemos que o planeta Terra passou por eras geológicas diferentes, momentos com mais calor, momentos com mais atividade vulcânica, momentos até de colisão de meteoros e meteoritos na superfície do planeta, e obviamente que esses processos geológicos formaram boa parte dos tipos de relevo que nós temos hoje em dia. Tá? Aqui a gente tem uma imagem, né, de um planalto, tudo. O planalto seria essa imagem de número 3 aqui, tá? Isso aqui seria um planalto, ou seja, uma pequena montanha, mas que a superfície é reta, tá? Pode ser também um pouco inclinado, tá? Essa figura de número 2 também pode ser considerado um planalto, né? Porque é levemente inclinado, mas ali se encaixa na categoria de planalto. A figura número 4 é um vale, tá? Não é um planalto, a gente vai ver os vales agora. Bom, os vales eles são justamente depressões, ou seja, depressão não é ficar triste, depressão dentro da geologia, tá? Obviamente que na psicologia, depressão, né, é uma doença, tudo. Mas na geologia, a depressão é quando você tem um pedaço de terra que forma um V ou que forma uma letra U, né? Ou seja, um buraco, com muitas aspas, né? Formado ali, né, através da formação geológica. A maior parte é formada pelo processo de erosão, tá? A maior parte dos vales são formados aí pelo processo de erosão. Tá? Então, basicamente, é quando você tem ali uma pequena depressão, um pequeno buraco entre dois planaltos ou entre duas montanhas, enfim. E aí você tem aquela estrutura geológica. Aqui, né, a água dos rios desempenha um papel fundamental na formação dos vales, esculpindo lentamente o terreno e criando paisagens deslumbrantes, né? Ou seja, como eu falei para vocês, os vales eles são formados principalmente pela ação da erosão, tá? Sobretudo da erosão que vem da água, da chuva. Por quê? Porque quando chove, você tem ali fragmentos, sedimentos de terra que vão se desmanchando da porção maior e vão lapidando essa porção maior, né? Que a gente tem uma pequena imagem de um vale, mas eu acho que eu vou voltar na imagem acima, porque a imagem acima nos mostra um vale muito mais interessante, ou seja, de um lado você tem um planalto aqui, né? Até de certa forma uma montanha. Do outro lado você tem um conjunto de montanhas, talvez uma cordilheira e também ali um pequeno planalto. E no meio você tem uma depressão, você tem um buraco, né? Como vocês estão vendo. E esse buraco é o vale. Os vales costumam, em geral, costumam ter também um rio, né? Dividindo esse vale ali. Tá? Não é regra, mas pode acontecer. Tá? E na geral, enfim, porque aquela cachoeira entre dois picos ali, você tem uma depressão. Tudo são basicamente insetos, tá? São formações de relevo compostas ali, são